Vamos aqui fazer mais um exemplo agora aqui da nossa teoria C e B. Vamos pegar aqui um gráfico. Estamos aqui num candles gráfico diário. Cada candle representa um dia. Ativo aqui é EURUSD. Então aqui a gente tem a nossa teoria C e B. O que a gente precisa para realizar a nossa teoria? Vamos buscar no gráfico linha de tendência, suporte, resistência e confluência. Então, vamos começar por aqui. Traçamos nossa linha de tendência. Temos aqui a nossa direção do nosso gráfico aqui. Nossa tendência de alta. A gente pode observar que ele bate na linha e vai seguindo ela até que uma hora ele quebra ela. Não sabemos para onde ele vai. Próximo passo. Linha de tendência, suporte e resistência. Vamos marcar aqui agora nossas áreas de suporte e resistência. Então marcamos aqui nos pontos de inflexão do preço, nos fundos, pavio com pavio. Vamos ver se lá na frente tem alguma coisa. Marcamos aqui, ó, pavio, fechamento, fechamento, pavio, pavio. Mais alguma. Marcar aqui no meio. Marcar aqui. Aqui. Pode observar aqui que ele segurou na nossa linha. E a gente tem aqui um outro ponto. Então, nós estamos começando nessa área aqui e estamos marcando aqui a nossa referência. A gente vai ter aqui uma referência. Então, a gente vê a confluência. Marcamos aqui nossas linhas. E agora, para a gente fazer isso de uma forma mais exata, pegamos a nossa ferramenta, marcamos a nossa onda inteira. Então aqui eu tenho o início da minha onda aqui embaixo, final da minha onda lá em cima. Então eu marco aqui com a ferramenta Fibonacci, ou posso usar também aqui a caixa de Gann. O que você precisa é dividir a sua estrutura em 4 partes. Então você tem 25, 50, 75 e 100. A gente alinha melhor aqui nossa linha de suporte e resistência com base na ferramenta. A gente vai ter pontos mais exatos aqui, onde o preço segurou mais eficiência. Então traçamos aqui a nossa
estrutura agora. A gente observa aqui ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. A gente observa aqui que a gente teve nesse ponto alto ficamos no nosso rompimento da estrutura. Então a nossa referência de trabalho é aqui e aqui. A gente está trabalhando dentro dessa área, dentro dessa área. Estamos trabalhando aqui. Então, como a gente já tem a nossa tendência, suporte, resistência e confluências marcado. Marcamos a nossa estrutura. Acabamos de fazer, marcamos a nossa estrutura e marcamos a sua quebra ou o seu rompimento. O nome que você quiser dar aí é bem-vindo. Não faz muita diferença. O que você precisa saber é que aconteceu aqui um rompimento. A estrutura andou para cima. Então, como a gente está na área, saímos do ponto A, vamos para o ponto B, saímos de compra, fomos para o ponto de venda. Toda essa área aqui foi mitigação e liquidez. Então ele pegou o dinheiro daqui, transportou para cá e agora ele tem que novamente fazer o transporte, sair da área de compra e ir para a área de venda. Então nós já marcamos aqui o outro passo também. Dividimos a nossa estrutura em 4 partes, com foco no 50%. O que a gente pode fazer aqui, vamos pegar aqui, dar um destaque aqui um pouco nessa linha aqui de 50%, colocar azul. Azul, rosa. Daqui para cima, área onde eu vou vender, daqui para baixo, área onde eu vou comprar. Então, nós estamos trabalhando aqui na nossa referência e eu quero buscar
quero vender aqui em cima, que já está muito caro, então eu quero vender. E vou buscar alvos aqui na região onde está barato. Atravessar todo o range, o ringue, e vir para outra área. Então aqui é onde eu vou marcar nossos últimos passos. Buscar liquidez, oferta e demanda, e dentro, blocos de ordens e as barras gatilho para me dar direção. Então aqui eu busco aqui a área de liquidez. Se tudo aqui é uma área de liquidez, eu vou marcar aqui pontos chaves aqui. Bloco de ordem, pode ver que ele desceu, atingiu o primeiro bloco, depois aqui dos 50%. Aqui eu marquei aqui esse primeiro bloco porque depois da quebra é o primeiro bloco de ordem relevante aqui, esse pavio gigante aqui, a formação desse doji no gráfico diário. Aqui eu tenho outro, mas eu vou pegar esse aqui de baixo. Todo esse pavio aqui vai ser um bloco para mim. Então a gente já viu a retração de pavio. Dentro desse pavio aqui eu tenho mais blocos aqui. Eu posso fazer um refinamento, determinar um ponto mais ou menos exato. Então a gente pode ver aqui que ele viu como alvo, ó, até lá na frente. Esse pavio aqui me serviu como bloco de ordens válido. Então já marquei aqui a oferta, a demanda. Dentro da demanda eu tenho meu bloco de ordem. E a minha demanda está na região de compra. Estou comprando barato. No caso, se eu tivesse vendido aqui, eu sairia aqui ou aqui. Se eu quiser esperar todo o movimento, compraria aqui no suporte aqui, ó, em cima da linha de tendência. E teria aqui o meu alvo do outro lado. Então aqui, depois da quebra da linha, a gente pode observar que ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Fez um ponto mais baixo que o ponto baixo anterior. Então aqui a gente marca aqui, opa, marcamos aqui a nossa mudança de característica, mudança de estrutura. Ele estava numa característica de alta, mudou a característica para baixo. Então quando ele rompe aqui, ele deixa para a gente blocos de ordem na parte de trás. Então a gente deixa um bloco aqui. O último bloco antes da tendência. Olha aqui, marcamos aqui o nosso bloquinho verde e temos liquidez, oferta em cima, demanda embaixo.
Então aqui a gente tem aqui oferta em cima dos 50%, demanda abaixo dos 50%. E aqui a gente tem nossos blocos de ordem para refinar depois. Nós temos que refinar aqui a retração dentro desse pavio gigante aqui. E aqui em cima a gente pode refinar essas duas pontinhas de pavio também. Mas você pode ver que no primeiro momento, você comprou aqui, ele atingiu o seu alvo lá do outro lado. Então aqui a gente já tem os blocos de ordem e poderíamos marcar agora as barras de gatilho para a gente ter dado a entrada. Vamos agora diminuir para um gráfico aqui de 4 horas. Aqui já dá para a gente ver. Marcamos aqui nosso rompimento da estrutura. Para baixo a gente tem nosso bloco de ordem diário para ser refinado. Aqui temos blocos de ordem aqui dentro. Aqui dentro a gente refinaria aqui 4 horas. Aqui a gente tem mais refinamentos aqui também. Mesmo processo, se você tivesse pego gráfico de 60, você refinaria isso num de 15. Se eu tivesse pego de 15, você refinaria no gráfico de 5. Usa sempre 2 ou 3 tempos gráficos. Aqui na parte de cima, quebrou a nossa estrutura. A gente tem pequenos order blocks aqui. Outro aqui. E um refinamento aqui nesse último aqui. Então aqui a gente temos aqui desenhado a nossa teoria de prêmio, nossa teoria de caro e barato. E a gente pode observar se a gente tivesse vendido aqui, temos as barras de tendência.
para ter dado a entrada. Se tivesse vendido aqui nos 4 horas, você pode ver que o bloco de ordens ele teve efeito aqui, quando voltou, bateu nele e desceu. Aqui você teve aqui uma venda na barra de reversão. Como a gente está no diário, aqui é bem grande. Então aqui embaixo, quando ele bateu no bloco de ordens aqui, a gente poderia ter comprado aqui. Nesse exemplo aqui é uma barra de tendência. Uma barra de reversão e barra de tendência. Aqui você pode ver que ele acertou em cima do bloco de ordens que é só o pavio que a gente marcou. E o 4 horas, lá na frente, ele tocou nele. Não chegou a tocar ainda não, mas vai. Então você pode ver aqui que ele serviu aqui também de suporte aqui, e aqui um pouco. Então a gente marcou aqui a nossa teoria, caro e barato. Isso num gráfico bem grande. Se você for diminuindo para tempos gráficos menores, você consegue ter uma referência aí. E você consegue marcar, refinar melhor os blocos de ordens. Então a gente pode sempre observar o que? Quando ele bate também aqui nas nossas áreas de suporte e resistência, você pode ver que ele segura, ele vai formando blocos de liquidez e depois cai. Então aqui ele formou blocos de liquidez aqui. E a gente tem blocos de liquidez segurando aqui um pouquinho. Aqui ele forma mais blocos. Você pode notar que a estrutura de liquidez também ele vai formando o zigue-zague até atingir a máxima lá na área de venda. Daí ele volta todo fazendo a mitigação até atingir novamente a área de compra. E aqui ele não volta mais, porque ele já subiu, desceu, já subiu, já desceu. Agora ele rompe aqui. Você tem aqui outro rompimento da estrutura. E essa estrutura que a gente marcou de referência aqui ficou para trás. Então ele vai marcar aqui. Ele entrou aqui, ele vai marcar aqui, ó, uma nova estrutura para ser trabalhado. Na realidade ele já marcou, né? Foi antes. Então aí a gente tem novamente aqui para baixo. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. A gente tem aqui outra estrutura aqui. E começamos a nossa marcação toda de novo. Daqui. Aqui, até aqui. Ou até aqui. E você começa a marcar toda a estrutura novamente. Para começar a teoria. Então é isso. Você vai pegar o seu gráfico e vai começar a praticar esse exercício. Depois a gente vai revisar. Vamos fazer mais um exemplo aqui de teoria caro e barato no índice. Então a gente tem aqui nosso índice no 15 minutos.
E vamos pegar daqui para cá. Então a gente traça aqui nossas linhas de tendência. Traçamos aqui dois fundos. Observamos aqui a linha andando aqui, né? Podemos ver que ele lá na frente, ele rompeu ela. Como ele rompeu e tomou distância, a gente marca aqui outro ponto de referência. Então temos aqui marcadas as nossas linhas de tendência. Buscamos agora nossas linhas de suporte e resistência. Uma aqui na mínima. Outra na nossa máxima aqui. Outra aqui no meio do range. A gente vai alinhando aqui, ó. Pavio com pavio, com fechamento, com barra gatilho, com liquidez. A gente vai fazendo a confluência. Pavio, fechamento, pavio. Vamos voltar aqui, ó. Pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. Já marcamos, agora a gente quer uma confirmação melhor. Pegamos aqui a nossa ferramenta aqui. Fibonacci. Traçamos as frações. Pegamos da mínima da nossa referência. Nossa referência é essa onda aqui. Essa onda, linha de tendência, perna, o nome que você preferir. Aí a gente alinha melhor um pouco. Como a gente já viu, sabemos aqui que 50% para cima a gente vende, 50% para baixo a gente compra. Marcar aqui para a gente não se perder. Ponto caro. Eu vendo. Ponto barato. Eu compro. Quero ver dentro aqui do meu box. Então aqui temos a nossa teoria caro e barato aqui marcada. Então marcamos o rompimento da nossa estrutura. A nossa perna que a gente marcou tem a estrutura. Então ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto.
Vemos aqui o rompimento da estrutura. Rompeu a estrutura, validou para a gente blocos de ordens. Então vamos procurar agora na parte de baixo da estrutura nossa liquidez, nossas oferta e demanda e nossos blocos. Desculpa, eu parei aqui para beber uma água. Então, vamos começar a marcar aqui. Rompeu a estrutura, validou para a gente blocos de ordem. O último bloco antes da tendência. Então aqui é onde eu compro. Aqui a gente, nossa linha de tendência aqui da estrutura foi rompida. A gente decidiu vender aqui na nossa área de venda. Vendemos caro. Buscamos alvos na região de compra, na região do barato. Que nós temos aqui, ó, um bloco de ordem e temos aqui também o desequilíbrio. Temos um espaço entre uma máxima e uma mínima que foi deixado para trás. Temos um desequilíbrio de preço ali e um bloco de ordens atrás do desequilíbrio de preço. Então, na parte de cima, também marcamos blocos. Então, aqui a gente ponto baixo, ponto alto, fez um ponto mais baixo que o anterior e ele fez a reversão da tendência. Mudou a característica. Quando ele faz isso, faz um rompimento, deixa para a gente, valida blocos de ordem para a gente atrás. Aqui a gente tem o início aqui da tendência. Isso tudo aqui, esse espaço aqui é um candle vermelho. O último bloco é esse candle verde. Ó. Pode ver que quando ele voltou, ele validou ele e deu uma reversão aqui na tendência. Então você deixaria sua ordem aqui, stop aqui em cima e pegaria esse pedacinho. Depois ele ainda voltou de novo lá.
Lembrando que nós estamos trabalhando aqui nessa parte. E nada disso daqui para frente tinha acontecido ainda. Então a gente começou a marcar os blocos. Caso ele volte, a gente compraria aqui. Ele fez um outro ponto, subiu e rompeu o ponto anterior. Vamos lá, aqui. Ponto alto, ponto baixo. Fez um ponto alto, trabalhou aqui. Fez um ponto baixo, subiu, não conseguiu romper. Voltou com força total para baixo. Quando ele volta, ele rompe esse ponto baixo faz um ponto mais baixo ainda. Então aqui a gente tem uma quebra de estrutura aqui. Quebrou a estrutura, validou para a gente blocos. O último bloco antes da tendência. E quando ele retorna, validou para a gente blocos. Entraríamos aqui na barra de tendência, na barra Start, stop lá em cima. Entraríamos aqui, detectamos o nosso gatilho aqui, a barra de tendência. Stop aqui em cima. E nosso alvo no bloco de ordem que a gente já marcou aqui. Então pegaríamos aqui o nosso 2/1 tranquilamente. Nosso alvo aqui dentro. Você pode marcar aí melhor os 50% se você preferir. Ó. Sabemos aqui que a nossa linha é 50%. A gente pode observar aqui, se a gente trabalhar aqui em qualquer ponto. Vendemos aqui, a gente tem alvo aqui perto da nossa linha de resistência. Se a gente vendeu aqui na linha de resistência, a gente tem alvo aqui na nossa outra linha de resistência, que é 50%. E temos alvo aqui também perto da nossa linha de tendência. Ele rompeu a linha de tendência daqui, tentou voltar e continuou até esbarrar na outra linha de tendência que estava marcada lá de trás. E aí ele retorna. Uma outra coisa a você sempre notar também, que a gente marcou essa referência. Marcamos essa perna aqui como referência. Você pode observar que essa referência seguiu aqui uma outra perna e ela faz uma outra perna aqui na frente. Então a mesma referência, mesma linha de suporte e resistência, serviu como referência para outras linhas mais aqui na frente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro dessa referência aqui. Estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando aqui. Dentro dessa referência. Quando a gente romper essa referência para cá, a gente começa a marcar outra referência. Puxamos novamente a nossa linha de estrutura, marcamos a nossa fração, dividimos a linha de estrutura em 4 partes, começamos outro trabalho. Se ele furar aqui para baixo, é o mesmo projeto. Ele marca outra referência para trabalhar dentro dela. Enquanto ele não fizer isso, essa referência maior que a gente marcou serve até o infinito se ele continuar trabalhando aqui dentro.
Sempre vamos prestar atenção nessas linhas aqui que a gente marcou. Vamos observar aqui, ó, nosso bloco de ordem e nosso desequilíbrio fez efeito aqui na frente. Aqui temos outra onda. Então, você abriu o gráfico e já pegou aqui, essa onda. Ainda continuamos tendo a mesma referência. A mesma referência, ó. Essa referência é maior aqui. Se você marcar outra, começar outra daqui, você tem referências diferentes. Você vai ver que você vai precisar marcar linhas diferentes. E aí você pode se confundir. Então você usa a referência lá de trás já. Porque ela ainda não foi quebrada. Então aqui a gente tem essa estrutura aqui. Temos aqui uma quebra de estrutura. E aí quebrou a estrutura, valida para a gente blocos. Então a gente tem aqui outro bloco aqui. Opa. Temos aqui blocos aqui. Temos blocos aqui nessa área de pavio toda. Temos aqui, temos esse aqui mais abaixo. Temos aqui nosso bloco de ordem aqui embaixo. Você pode ver que aqui na frente você venderia aqui, teria o seu alvo aqui nesse bloco, teria o teu alvo no bloco de trás. Então a nossa quebra aqui aconteceu aqui, né? Ele fez um ponto baixo, fez um ponto mais alto aqui. Temos aqui a nossa pequena quebra de estrutura aqui. Quando ele quebrou, ele deixou para a gente bloco aqui e bloco aqui. Subimos. Trabalhou. Bateu duas vezes no bloco de ordem lá de cima. Decidiu descer. E aí aqui. Máxima. Ponto alto, ponto baixo. Fez um ponto alto. Fez outro ponto baixo. Fez um ponto alto. Mas não rompeu esse aqui. Não, rompeu um pouquinho, mas não conseguiu dar continuidade. Então ele voltou. Quando ele volta, faz um ponto mais baixo que esse ponto aqui. Aí marca pra gente um rompimento da estrutura. Quando ele marca pra gente, validou o bloco pra gente aqui. Marcamos aqui esse bloco de ordem. E aguardamos aqui, a gente pode ver que ele está em cima de uma linha que está servindo de resistência. Bateu uma vez, duas, três. Pode bater uma quarta aqui em algum momento. Então aqui nós tivemos a nossa mudança de característica. Sabemos que quando ele rompe a estrutura, ele tende
a dar continuidade. Deu continuidade aqui. E aí a gente quer pegar essa onda até os blocos que a gente marcou na área de compra. Acharíamos aqui nossos blocos de ordem, nossos barra gatilho para dar entrada. Então aqui a gente tem aqui, temos aqui 2 giz e barra de reversão e a barra interna. Essa barra aqui conteve todas as outras. Então entraríamos aqui na barra Start. Opa, errado. Entraríamos na barra Start. Nosso stop em cima da barra gatilho, né? Nosso alvo até aqui. Primeiro bloco. Ou, se você quisesse esperar mais um pouco, até no segundo bloco. Então o primeiro tá bom. Daria aqui um risco de 1 para 4. Então eu estou arriscando 100 para pegar 400. E aqui eu já estava esperando aqui, já marquei meu bloco. Sei que quando ele bater aqui eu posso comprar. Eu deixaria aqui a minha compra, minha ordem. Colocaria o stop razoável aqui. Um risco, já selecionaria aqui o meu risco de, digamos, R$100. E nosso alvo na barra gatilho aqui em cima ou no bloco que a gente marcou lá. Só que ele ainda não chegou lá. Poderíamos colocar aqui nesse bloco de ordem que também foi barra gatilho aqui. Além de ter sido a barra gatilho, foi aqui nosso bloco de ordem. E serviria aqui como alvo para a gente nesse trade. Aqui daria quanto? Risco retorno de 7. Para 1. Então a gente arriscaria 1 para pegar 7 vezes mais. Então aqui você pode ver que a nossa referência de trabalho está aqui e a gente trabalhou dentro dessa referência. Conforme ele vai batendo nas linhas, ó. Suporte e resistência. Vai prestando atenção. Muito cuidado para não marcar uma outra referência e não se perder. Mas é isso. Essas dúvidas a gente vai tirando no meio do caminho.